O milagre que mudou a vida de Tatiane, uma história de fé e libertação. Tatiane tinha apenas 28 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. Seu filho Caio, de apenas 3 anos, nasceu com uma grave malformação cardíaca chamada dupla via de saída do ventrículo direito, uma condição rara que exigia uma cirurgia de alto risco. Os médicos foram claros: sem a intervenção, o coração do menino poderia falhar a qualquer momento. Mas a cirurgia custava mais de R$ 150 mil, um valor impossível para Tatiane, que trabalhava como auxiliar de limpeza e mal conseguia pagar o aluguel. As noites se tornaram um pesadelo. Enquanto Caio dormia, Tatiane chorava em silêncio, pedindo a Deus uma solução. Ela já havia tentado empréstimos, ajuda de parentes e até vendido tudo o que tinha de valor, mas nada era suficiente. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para uma reunião de oração. Minha filha, Deus pode fazer o que o homem não pode. Venha comigo na próxima terça-feira. Lá, você vai ver que não há impossíveis para Jesus, disse Dona Maria, com uma fé que Tatiane nunca tinha visto antes. O primeiro passo na fé. No dia marcado, Tatiane entrou na Igreja Universal com o coração apertado. O ambiente era diferente de tudo que ela já tinha visto, pessoas orando com fervor, louvores emocionados, e um pastor no altar falando sobre a importância da fé inabalável. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, Tatiane hesitou, mas, com lágrimas nos olhos, ergueu a mão tremendo. Um obreiro se aproximou e a levou até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença na vida desse menino. O sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar e para prover. Amém. Tatiane sentiu algo diferente naquele momento. Não era só emoção, era como se uma paz inexplicável enchesse seu peito. O pastor então lhe entregou um frasco de óleo ungido e disse: unja seu filho todas as noites, ore com fé e participe das campanhas. Deus vai agir. A corrente de oração e a fogueira santa. Tatiane começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da corrente de oração das 7 horas, onde centenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Nas vigílias de sexta-feira, ela via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e dívidas, e isso fortalecia sua fé. Uma noite, durante a fogueira santa, o pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Tatiane, que mal tinha dinheiro para passar o mês, sentiu um conflito no coração. Mas, lembrando das palavras do pastor, Deus não olha para o que você dá, mas para o coração com que dá, ela decidiu oferecer os últimos R$ 200 que tinha, confiante de que Deus multiplicaria. Senhor, eu não tenho mais nada, mas entrego isso a ti. Por favor, salva meu filho, orou ela, com lágrimas caindo sobre o envelope da oferta. O milagre que veio de onde menos esperava. 3 dias depois, enquanto Tatiane saía de uma reunião, uma mulher se aproximou dela. Era uma médica cardióloga que havia ouvido seu testemunho no altar. Eu trabalho no Hospital do Coração e ouvi sua história. Quero ajudar. Vamos marcar uma consulta com o melhor cardiologista pediátrico da cidade, e eu vou interceder para que a cirurgia seja feita pelo SUS ou por uma ONG, disse a médica, com um sorriso compassivo. Tatiane não podia acreditar. Em menos de uma semana, Caio foi avaliado, e, graças a uma parceria do hospital com uma instituição beneficente, a cirurgia foi agendada sem custo. Mas o milagre não parou por aí. Na véspera da cirurgia, durante uma campanha da fé, o pastor pediu que todos orassem pela vida de Caio. Tatiane subiu ao altar mais uma vez, e desta vez, enquanto o pastor ungido orava, ela sentiu uma certeza no espírito: seu filho estaria bem. A vitória e a lição de vida. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos ficaram surpresos com a recuperação rápida de Caio, que em poucos dias já brincava como qualquer criança saudável. Quando Tatiane voltou à igreja para dar seu testemunho, o auditório explodiu em glórias a Deus. Eu aprendi que, quando tudo parece perdido, Deus está preparando um milagre. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é confiar mesmo quando não vemos o caminho. Hoje, eu e meu filho somos prova de que Deus ouve e responde, declarou Tatiane, emocionada, enquanto segura Caio no colo. Hoje, Tatiane é uma dizimista fiel, participa ativamente das campanhas e ajuda outras mães que passam por lutas semelhantes. Ela sabe que sua história não é apenas sobre uma cura física,
mas sobre uma libertação espiritual e financeira que só a fé em Deus poderia proporcionar. Se você está passando por uma batalha, não desista. Entre na Igreja Universal, participe das correntes, dê seu dízimo com alegria e creia, o seu milagre está a caminho. Deus não falha. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder da fé, da oração e da unção que só uma igreja poderosa como a Universal do Reino de Deus pode oferecer. A história de Tatiane e Caio não parou por aí. Pouco tempo depois do milagre, ela começou a notar algo diferente em sua vida financeira. Antes, as contas não fechavam, as dívidas pareciam um abismo sem fundo, e o desespero batia a porta todos os meses. Mas depois que ela se firmou na fé, tudo mudou. Foi numa segunda-feira, durante a corrente da prosperidade, que ela ouviu o bispo falar sobre a importância de semear mesmo quando parece não haver terra fértil. Deus não olha para o que você tem, mas para o coração com que você dá, disse o homem de Deus. Tatiane, com lágrimas nos olhos, colocou na sacola de ofertas o pouco que tinha, um valor que, humanamente, não faria diferença, mas que para ela representava um ato de confiança total. Naquela mesma semana, o telefone tocou. Era uma empresa onde ela havia feito uma entrevista meses atrás, mas nunca tinha recebido resposta. Tatiane, temos uma vaga para você, e o salário é o dobro do que você pedia na época, disse a recrutadora. Ela não acreditou. Como uma porta que parecia fechada há tanto tempo poderia se abrir assim, do nada? Mas era real. E não parou por aí. No mesmo mês, um tio distante, que ela nem sabia que existia, entrou em contato. Ele havia ficado sabendo da história do Caio e, comovido, quis ajudar. Deus me abençoou, e agora eu quero abençoar você, disse ele, depositando um valor que quitou todas as suas dívidas. Tatiane chorou ao ver o extrato bancário. Não era coincidência. Era Deus agindo, restaurando, multiplicando. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Caio, que já estava curado da doença, começou a apresentar um desenvolvimento acima do esperado. Os médicos, que antes davam diagnósticos sombrios, agora se surpreendiam. Ele está superando todas as nossas expectativas, disse a pediatra, admirada. Aos 5 anos, o menino já lia pequenas palavras, tinha uma memória impressionante e um coração cheio de amor por Jesus. Certo dia, durante um culto de crianças na CCB, Caio subiu ao púlpito e, com sua vozinha firme, disse: Jesus me curou. Ele é meu melhor amigo. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Muitas mães que estavam ali, com filhos doentes ou enfrentando batalhas, se aproximaram de Tatiane depois do culto, pedindo oração. Ela, que já havia sido consolada, agora consolava. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por mim, pode fazer por você também, dizia, enquanto impunha as mãos e orava com fé. A transformação da família foi tão grande que o marido de Tatiane, que antes era distante da igreja, também se rendeu ao poder de Deus. Ele começou a frequentar os cultos, participou da corrente do descarrego e, em pouco tempo, foi batizado nas águas. Eu vi a minha esposa e meu filho mudados, mas achava que era sorte. Até o dia em que senti o Espírito Santo me tocar. Não tem explicação, só quem passa entende, testemunhou ele, emocionado. Hoje, a família é um exemplo vivo de restauração. Tatiane não só dízima como também contribui com ofertas de amor, sabendo que tudo vem das mãos de Deus. Caio, agora com 7 anos, sonha em ser obreiro quando crescer. Quero ajudar as pessoas como o bispo ajuda a mamãe, diz ele, com os olhos brilhando. E assim, o que começou como um desespero se tornou um testemunho de poder. A CCB não é apenas um lugar de cultos, é um hospital de almas, um refúgio para quem está quebrado, um farol para quem perdeu a direção. Tatiane sabe disso. Por isso, toda vez que alguém pergunta como ela conseguiu vencer, sua resposta é sempre a mesma. Não foi eu. Foi Deus. E Ele está esperando você também. Basta entrar, crer e não desistir. Porque milagre, a gente vê todo dia aqui. O testemunho de Tatiane não ficou só entre as paredes da igreja. Sua história começou a se espalhar pela comunidade, e foi assim que Ana, sua vizinha de muitos anos, ouviu falar do que Deus tinha feito. Ana era uma mulher de coração pesado, carregando uma dor que parecia não ter fim. Seu filho mais velho, Lucas, tinha se envolvido com as drogas e já não era mais o mesmo.
As noites em claro, as mentiras, as vezes que ele sumia por dias. Tudo isso tinha roubado sua paz. Certa tarde, enquanto regava as plantas, Ana viu Tatiane saindo de casa com Caio, os dois sorrindo. O menino corria à frente, e a mãe, com um olhar sereno, o acompanhava. Era uma cena tão simples, mas que para Ana parecia um sonho distante. Ela não aguentou e chamou. Tatiane, me diz uma coisa. É verdade que você quase perdeu seu filho e que Deus te deu ele de volta? Tatiane parou, olhou nos olhos da vizinha e, sem hesitar, respondeu. É verdade, Ana. E não foi só isso. Deus restaurou tudo, minha saúde, meu casamento, minha fé. Se você quiser, eu te levo na igreja hoje mesmo. Lá tem gente que ora e não desiste da gente. Ana sentiu o coração bater mais forte. Ela já tinha ouvido falar da CCB, mas nunca tinha entrado. Talvez por medo, talvez por vergonha. Mas naquele dia, algo dentro dela disse que era hora. E assim, na mesma noite, ela estava sentada nos bancos da igreja, com as lágrimas escorrendo enquanto ouvia os louvores. O bispo, ao final do culto, fez um chamado especial: se tem alguém aqui com um filho nas drogas, levante a mão que vamos orar. Ana tremia, mas levantou a mão. Imediatamente, obreiros se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e começaram a clamar a Deus com uma fé que Ana nunca tinha visto antes. Senhor, quebra essas correntes. Traga Lucas de volta para os braços dessa mãe. Ana chorava sem parar, mas no fundo, sentia uma paz estranha, como se algo já estivesse mudando. E estava. 3 dias depois, bem no meio da madrugada, Ana ouviu batidas na porta. Quando abriu, lá estava Lucas, sujo, magro, com os olhos fundos, mas vivo. Ele caiu nos braços dela e, entre soluços, pediu perdão. Mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu quero mudar. Ana não sabia como, mas tinha certeza de uma coisa: aquele não era um acaso. Era Deus respondendo. E assim como Tatiane, ela também começou a frequentar a igreja, levando Lucas junto. Não foi fácil, as recaídas vieram, as batalhas continuaram, mas agora eles não estavam sozinhos. Os obreiros os visitavam, oravam com eles, e Lucas, pouco a pouco, foi encontrando força na palavra. Hoje, 1 ano depois, Lucas está limpo, trabalha como auxiliar de mecânico e toda semana está na igreja, ajudando a arrumar as cadeiras ou distribuindo folhetos. Ana, que antes vivia trancada em casa com medo, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos e não perde uma campanha de oração. Eu pensava que meu filho estava perdido, mas Deus mostrou que não existe caso impossível para ele, conta Ana, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. A CCB não é só uma igreja. É um lugar onde Deus faz o que os homens dizem que não tem jeito. E assim, mais uma história de dor se transformou em testemunho. Porque na casa da bênção, o milagre não é exceção, é a regra. E toda semana, alguém novo entra aquelas portas com o coração partido e sai com a vida mudada, provando que, quando Deus está no comando, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não se cure, não há família que não se restaure. Porque lá, a fé não é teoria. É vida. É vitória. É Deus agindo, todos os dias, na vida de quem acredita. Naquele mesmo domingo em que Ana compartilhou seu testemunho, uma jovem chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB com o peso do mundo nas costas. Ela tinha apenas 22 anos, mas seus olhos já mostravam o cansaço de quem carregava uma batalha solitária. Há 3 anos, os médicos haviam diagnosticado uma doença rara que afetava seus rins, e as palavras sem cura ecoavam em sua mente como uma sentença. As diálises eram frequentes, a dor constante, e a esperança, quase nula. Minha mãe me trouxe aqui porque não aguentava mais me ver sofrer, confessou Marisa, segurando o lenço entre os dedos trêmulos. Ela disse que se Deus não pudesse me curar, pelo menos me daria forças. Mas eu já não acreditava mais em nada. Naquele culto, enquanto os irmãos oravam e cantavam com fé, Marisa sentiu algo diferente. Não era só a música ou as palavras do pastor, era uma paz que ela não sentia há anos. Quando o obreiro se aproximou para ungir os enfermos, ela hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a levantar a mão. Senhor, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor se importa comigo, sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam. Naquela noite, Marisa sonhou com uma luz intensa e uma voz que dizia:
filha, tua fé te salvou. Ela acordou com uma estranha sensação de alívio no corpo, como se um fardo tivesse sido tirado de suas costas. No dia seguinte, os exames surpreenderam até os médicos, seus rins estavam funcionando normalmente. Não havia explicação científica. Isso não é possível, disse o médico, olhando os resultados repetidas vezes. Mas está aqui. Está acontecendo. Marisa voltou a CCB na semana seguinte, não mais arrastando os pés, mas correndo para agradecer. Eu entrei aqui duvidando, mas Deus me mostrou que Ele não só ouve, como age. Testemunhou, com a voz embargada. Se Deus curou o que os homens disseram que não tinha jeito, o que mais Ele não pode fazer? E assim, mais uma vida foi transformada. Porque na casa da bênção, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé encontra a graça de Deus. Não é sorte. Não é coincidência. É o poder do Altíssimo se manifestando na vida daqueles que, mesmo com o coração ferido, escolhem confiar. E toda semana, novas histórias como a de Ana e Marisa se escrevem entre aquelas paredes, provando que, onde há fé, há milagre. Onde há oração, há resposta. E onde há Deus, não há limite para o que Ele pode fazer. Naquele mesmo culto, enquanto Marisa ainda enxugava as lágrimas de gratidão, uma jovem chamada Luciana entrou na igreja pela primeira vez. Ela vinha carregando um peso que ninguém conseguia ver, mas que a consumia por dentro. Havia 3 anos, desde que seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, fora diagnosticado com uma doença rara que afetava seu sistema nervoso, os médicos só tinham uma palavra: sem esperança. As crises de Pedro eram tão fortes que, às vezes, ele ficava dias sem conseguir se levantar. Luciana já tinha ouvido falar da CCB, mas o desespero só a levou até ali quando uma vizinha, que também frequentava a igreja, lhe disse com convicção: lá, Deus ainda faz o que a medicina não pode. Ela sentou-se nos últimos bancos, com as mãos trêmulas apertando uma foto do filho. Enquanto o coro entoava hinos de fé, Luciana sentia o coração apertado. Será que aqui também tem lugar para o meu milagre? Pensava. Foi quando o pastor, como se lesse seus pensamentos, começou a falar sobre a fé que move montanhas. Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa confiança nele, disse, olhando diretamente para ela. Luciana sentiu algo estremecer dentro de si. No final do culto, quando o pastor chamou os que precisavam de oração, ela hesitou. Mas então lembrou das palavras de Marisa, que acabará de testemunhar: se Deus curou o que os homens disseram que não tinha jeito. Com lágrimas escorrendo, Luciana levantou-se e foi até a frente, segurando a foto do filho contra o peito. As irmãs da igreja a cercaram, colocando as mãos sobre seus ombros enquanto oravam com uma fé que Luciana nunca havia visto antes. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Toque no Pedro, restaure seu corpo, dá-lhe saúde completa, clamavam. Naquela noite, Luciana voltou para casa com uma paz que não sentia há anos. E algo extraordinário aconteceu. Na manhã seguinte, quando foi ver Pedro, ele estava sentado na cama, sorrindo. Mãe, hoje eu não sinto dor, disse, com uma clareza que ela não ouvia há meses. Luciana caiu de joelhos, chorando. Não foi instantâneo, mas a cada dia que passava, Pedro foi melhorando. Em menos de um mês, os exames mostravam uma melhora que os médicos chamaram de inexplicável. Continuou o tratamento, mas seja o que for que você está fazendo, não pare, disse o neurologista, sem entender como a doença havia regressido tão rápido. Hoje, Pedro corre pelo pátio da escola, joga bola com os amigos e, todas as semanas, vai com a mãe à CCB para agradecer. Eu quase desisti de acreditar, Luciana testemunha, segurando o filho pelo ombro. Mas Deus me mostrou que Ele não só escuta como age no tempo certo. Minha vida era escura, mas aqui eu encontrei a luz. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Porque na casa da bênção, não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se reconstruem. Pessoas que chegam quebradas e saem restauradas. Famílias que se reencontram. Doenças que recuam. Corações que, mesmo endurecidos pela dor, aprendem a bater novamente com esperança. Porque quando a fé encontra graça, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há cadeia que não se quebre. E isso não é teoria, é a realidade que se vive entre aqueles que, como Ana, Marisa e Luciana, ousaram confiar. Porque Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos bíblicos,
transforma o choro em alegria, a derrota em vitória e o impossível em testemunho. E toda semana, novas páginas dessa história de amor são escritas, provando que, onde Deus está, o milagre não está longe. E foi assim que, naquela tarde ensolarada, Ana segurou pela primeira vez o exame limpo em suas mãos. Não havia mais vestígios da doença que os médicos chamavam de sem cura. Marisa, que há anos carregava a dor de um filho perdido nas drogas, abraçou o jovem, agora sóbrio, com os olhos brilhando de propósito, enquanto ele sussurrava: "Mãe, Deus me trouxe de volta." E Luciana, cuja depressão a mantinha prisioneira do próprio quarto, dançava no pátio da casa da bênção, os pés descalços na grama, como se o peso do mundo tivesse se dissolvido no ar. Não foi mágica. Foi graça àquela força silenciosa que age quando a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, encontra um Deus que ainda move montanhas. Porque milagres não são só curas instantâneas ou soluções espetaculares, e muitas vezes, são pequenas sementes de esperança que brotam no deserto, um sorriso depois de anos de luto, uma reconciliação inesperada, a coragem de levantar quando o corpo e a alma dizem a não mais. A lição: Deus não evita as tempestades, mas caminha sobre as águas conosco. Ele não promete um caminho sem dor, mas garante que nenhuma lágrima será desperdiçada. O milagre não está apenas no final feliz, mas na transformação que acontece no meio do processo, quando descobrimos que, mesmo no escuro, há uma luz que não se apaga. E assim, toda semana, a casa da bênção segue cheia. Não porque as pessoas busquem fórmulas, mas porque precisam lembrar que a história delas ainda está sendo escrita. E se Deus já fez isso com Ana, com Marisa, com Luciana, por que não contigo? Afinal, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas revelar que, mesmo nas cinzas, a vida pode renascer.